Olá pessoal, sejam muito bem-vindos. Eu sou Rosina Camarota, sou especialista em Mindset e Meditação. Eu quero contar um pouquinho para vocês do meu background, do que eu faço e de por que estamos aqui. Eu sou CEO do CEPA Brasil, uma empresa dedicada à prevenção de acidentes de trânsito. Eu sou a fundadora do OUSIA, que é a empresa que se ocupa justamente de ajudar a que as pessoas possam viver plenamente, de dentro para fora, realizando seus objetivos com muito equilíbrio. Eu sou casada, mãe de 2 filhos queridos e também muito ligada ao esporte, porque eu fui atleta profissional, porque eu sou atleta hoje em dia e porque toda a nossa família leva essa questão do esporte no DNA. Hoje eu quero compartilhar com vocês muitos dos fundamentos de todo o trabalho que eu faço nesse processo ao sucesso, né? Todos nós estamos buscando melhorar em algum aspecto da vida, isso é inerente ao ser humano, essa busca por crescimento, por realização, e é muito bom que seja assim, né? E até esse é um dos principais pontos, né? A gente se permitir querer crescer, se permitir realmente explorar outras experiências. E vamos falar muito de por que muitas vezes isso não é fácil, né? Porque muitas vezes existem bloqueios, né? Infelizmente, um número altíssimo de pessoas não está vivendo como realmente gostaria de viver. E isso tem motivos e é isso que nós vamos ver hoje. De que maneira? Com as minhas especializações, a minha linha de trabalho, nós trabalhamos em 2 níveis profundos. O mental profundo, que envolve crenças, paradigmas, subconsciente, imagem de você mesmo, medos, e o ser, que nós trabalhamos através da meditação. E hoje eu vou contar a respeito desses 2 aspectos, de como funciona esse trabalho, do que envolve e aonde podem estar as suas travas, porque a partir daí você vai ter muitos mais elementos para começar essa transformação. Muitas vezes, quando nós buscamos esse crescimento, essa mudança, buscamos fazer isso fora, né? Buscamos esse crescimento, ver esse crescimento em nossa vida, em nossa realidade. Mas às vezes, ou a maior parte das vezes, desconsideramos que essa mudança começa dentro. O que nós vemos como resultado, o que nós vemos como a nossa realidade, nada mais é que o reflexo de como estamos funcionando por dentro. E muitas vezes esse funcionamento interior, por ser algo subconsciente, é completamente desconsiderado. E o que acontece com isso? Talvez você se encontre em situações nas quais você se vê repetindo padrões, numa sequência de insucessos, tendo dificuldades, ao ponto de você ter que fazer enormes sacrifícios para atingir determinados resultados. E sempre que você está fazendo um sacrifício, significa que algum outro aspecto da sua vida está sofrendo. E com isso, isso gera um desequilíbrio. E cuidado, não estou falando aqui que a gente não deva se dedicar, mas uma coisa é você se entregar a um propósito, outra coisa é entrar no ciclo do sacrifício, que tem a sua contrapartida, muitas vezes não muito boa, né? Seja em termos de saúde, seja em termos de relacionamentos ou em qualquer outro aspecto que você estiver deixando para trás. Então, é muito importante compreender que esse caminho é dentro de você. Hoje eu quero falar com vocês sobre paradigmas e depois explicar também esse outro nível mais profundo. Paradigmas são esse conjunto de crenças que controla 95% de tudo que nós apresentamos como resultados. Então é muito. E é incrível que, sendo tão importante, a maior parte das pessoas não presta atenção a isso e continua batalhando sem entender de onde vêm os resultados. Então, precisamos entender, trazer um pouquinho mais de luz para isso. Quando nós começamos a trabalhar no Best of Me, muitas vezes, no começo você vê os exercícios, são coisas simples, você vê as perguntas, são perguntas simples, mas nós vamos vendo, na medida que vamos entrando e conhecendo um pouco mais sobre nós, que existem muitas inconsistências. O que você acha que pensa, na verdade, não combina muito com o que você está sentindo. E aí começam a aparecer esses paradigmas. Paradigmas são todas as verdades segundo as quais você está vivendo neste momento, mesmo que você não saiba. Então, os paradigmas, eles condicionam toda a sua lógica, são as suas verdades, segundo as quais você enxerga o mundo. E a partir dessa lógica é que você processa automaticamente
o que você acha possível ou impossível, o que você acha muito, pouco, o que você acha que merece. Então, nós vamos ter que ir descobrir e ajustar tudo isso ao longo do caminho. É muito importante entender que o paradigma também envolve a imagem que você tem de você, os seus medos, e tudo isso vem da onde? Vem de tudo que você vivenciou, por exemplo, até os 7 anos de idade, onde nós não temos o discernimento. Então, tudo que você viveu na sua infância é como se tivesse um registro em sua mente. E essa é uma memória emocional, essa é uma referência, é assim que você entende que a vida é. Então, vamos por um exemplo. Eu sempre gosto de dar exemplos de dinheiro porque é muito fácil você se relacionar, mas vale para todos os aspectos. Vamos supor que você nasceu numa família onde tinha muita riqueza, muita abundância. Você entende que isso é o natural. Então, o seu entendimento a respeito disso, o que você acha fácil, difícil, muito, pouco, o tipo de negócios nos quais você pensa, estão compatíveis com essa prosperidade. Agora, se você nasceu numa família onde existia muita escassez, muita falta de dinheiro, todo o seu pensamento a respeito do dinheiro tem outra referência. O tipo de negócios nos quais você se envolve é outro tipo. As coisas que você imagina e pensa e cria em termos de dinheiro estão muito mais relacionadas a essa referência de escassez, de falta, de dificuldade. Então veja que mesmo tendo a mesma inteligência, quando nós temos uma referência diferente, nós criamos coisas diferentes, temos expectativas diferentes. Então, veja que estou falando, mesmo tendo a mesma inteligência, né, que essa é outra das coisas que precisamos entender. O saber, a capacidade intelectual não muda necessariamente o resultado quando o paradigma não está alinhado com esse pensar. Então, são coisas extremamente profundas que vale muito a pena entender, até porque mudar um paradigma não é simples, ou melhor, é simples, não é fácil muitas vezes, né? Vejamos que, além dessas memórias emocionais que você acumulou ao longo do tempo e que fizeram com que o seu cérebro funcionasse de uma determinada forma, essas memórias emocionais que fizeram com que seu cérebro funcionasse de uma determinada maneira, que você criasse conexões neurais e sinapses que te levam por um caminho de raciocínio, é muito diferente em uma situação e na outra. E ao longo do tempo, isso vai sendo reforçado pelas demais experiências que você tem ao longo da vida. É muito importante que você tome consciência disso para poder mudar. É possível mudar? Sim, é possível mudar. Existem várias maneiras de você fazer isso. Mas o primeiro que tem que acontecer é você ter consciência de como está esse funcionamento. E a partir daí, tomar determinadas ações. Esta questão das conexões neurais, do funcionamento do cérebro, é extremamente importante. O funcionamento do cérebro, os nossos pensamentos, as nossas emoções, geram uma química, né? E na medida que você se acostuma a pensar de uma determinada forma, isso se torna o seu padrão de pensamento. E esse padrão de pensamento determina a sua lógica, como eu disse, o que você acha que a vida é. E é com base nessa lógica que você responde a todas as coisas, às situações, às decisões, ao que você faz na sua vida para ter os resultados. Tem uma frase de Buda que eu gosto muito, que diz assim: o que você pensa, você cria, o que você sente, você atrai, e o que você acredita, torna-se realidade. E como eu disse já em outras ocasiões, essa frase é muito bonita, todo mundo gosta, mas nem todo mundo entende o que tem por trás? E o que tem por trás é exatamente os paradigmas que determinam o nosso pensar, sentir e fazer. E como eu disse, embora todo mundo gosta, nem todo mundo entende como fazer funcionar, porque veja, esse é o paradigma que determina como você pensa, esse é o paradigma que determina como que você recebe as coisas do entorno e, portanto, como você se sente, por exemplo, em situações onde talvez você sente medo ou você sente esperança, tudo isso depende do seu paradigma. Então, enquanto você não toma conhecimento desse funcionamento e de o quanto você pode afetar esse funcionamento, você é vítima de circunstâncias.
No momento que você, através desse autoconhecimento, do entendimento de como funcionam as coisas neste universo, toma consciência e, de certa forma, o controle desse processo interior, aí sim você está direcionado para superar os paradigmas, adequar o que tenha que ser adequado e ir em direção aos seus resultados. Tem algumas coisas que eu quero compartilhar com vocês. A primeira é, muitas vezes eu escuto, mas eu quero tal coisa, mas a minha realidade é XYZ. Todos nós somos realistas, todos nós vivemos de acordo à nossa realidade. Só que essa realidade que você percebe, ela está diretamente ligada ao paradigma, né? Por isso que quando eu falei no começo, a mudança começa dentro, é porque realmente se você quer viver outra realidade, você vai ter que entender como é que está esse seu mundo interior. Como é que você pensa, como é que você sente a respeito do que você quer. Como é que estão suas crenças a respeito do que você quer. Esse é um ponto super, super importante. Como é que nós percebemos que de repente temos algum paradigma que está nos limitando? O primeiro ponto é os seus resultados. Se os resultados que você quer em algum aspecto da vida não estão se apresentando da forma como você quer, né? Se você não está tendo esses resultados que você sabe que é capaz de ter, isso significa que tem algum significado, algum paradigma, alguma crença que está te limitando. Caso contrário, você já estaria lá, né? Então, é claro que é tudo muito relacionado ao nível de consciência, de entendimento, né? Até porque, como diz Einstein, nenhum problema se resolve no mesmo nível de consciência no qual ele foi criado, não é verdade? E, por outro lado, se nós pensamos na história de tudo que temos, né, como tecnologia, até a câmera que está me filmando neste momento, tudo poderia ter existido muitos milhas de anos atrás, mas o ser humano não tinha esse entendimento. Então, tudo que hoje parece simples e fácil de resolver, até o ser humano não ter esse entendimento, parecia algo quase que impossível. E assim vai ser até para os seus resultados, né? Uma vez que você tem o entendimento, esse nível de consciência, o resultado vem. Uma vez que você resolveu todos os aspectos internos, que são muitos, eu vou falar deles já, os resultados naturalmente acontecem. Mas tem outro ponto também muito sutil. Quando nós começamos a caminhar em direção aos nossos objetivos, um ponto importantíssimo é você perceber de que forma você sente o que você pensa. Vamos supor que você quer muito um objetivo. Não basta pensar a respeito disso. Você precisa compreender como é que está seu campo emocional a respeito disso. Agora, paradigmas é uma palavra muito genérica. Dentro dos paradigmas se encontra também a imagem de nós mesmos, que é um tema extremamente importante. Não é apenas a autoestima, é realmente a imagem que nós temos, que faz parte desse paradigma. Estão os nossos medos, né? Tudo que nós tememos, né? E que, portanto, representa uma emoção e tem uma força enorme, porque isso dispara um padrão de pensamentos que certamente não é o que te leva para onde você quer. Dentro dos paradigmas também estão todas as vivências, experiências, todas as memórias emocionais e mais, a associação de tudo isso. Então, é um universo complexo que precisa ser acessado da forma correta, precisa ser olhado com muita atenção, com muito carinho, para poder transformar e aí sim você realmente descobrir seu potencial ilimitado. Muitas vezes também nós temos que ir um pouquinho mais profundo. Nós temos que transcender esse campo mental. É por isso que dentro da minha abordagem, eu sempre falo que é necessário trabalharmos esse mindset profundo, esse padrão mental profundo, que está subconsciente, mas também é muito importante também acrescentarmos a meditação. A meditação deve se tornar uma questão de todos os dias. E hoje eu quero explicar para vocês as duas linhas de meditação que eu utilizo e por quê? Por que elas são tão fundamentais neste processo de transformação? De forma geral, podemos dividir os tipos de meditação em 3 grandes grupos. Eu me especializei em 2 deles, né? Um deles seria o visualizar, e tem toda uma ciência por trás disso. Outro seria o mindfulness,
E outro seria a meditação mais tradicional, que nos leva para o silêncio interior, que é outra das metodologias que eu me especializei e ensino. Quando nós estamos falando de objetivos, é muito importante entendermos todo esse processo que acontece na visualização. O que é visualizar? Visualizar é você entrar em um nível de relaxamento físico e mental, onde naturalmente seu cérebro começa a funcionar produzindo mais ondas alfa. Né? Existem diferentes tipos de ondas cerebrais, você já deve ter ouvido falar, está em alfa, como modo de dizer que a pessoa está relaxada, né? Está um pouco off. E é exatamente isso, quando nós estamos relaxados, o nosso cérebro está produzindo mais ondas alfa. Existem ondas teta, delta e gama também. E o que nós buscamos nesse estado de relaxamento, produzindo mais ondas alfa, é um estado no qual nós transcendemos a mente analítica e estamos no campo criativo, estamos no subconsciente. Então, se você pensa, como nós falamos do paradigma, que é subconsciente e que ele comanda seus resultados, quando você acessa e planta lá a sementinha do que você quer, na verdade, nesse momento você está modificando o seu paradigma e está plantando a sementinha no lugar onde realmente são criados os seus resultados. Então, é por isso que, se você observa os atletas de alto rendimento, as pessoas que estão na alta performance, utilizam a visualização como uma ferramenta fundamental. Além disso, eu acrescentei a esta técnica alguns elementos que eu considero fundamentais. Sempre que eu começo uma visualização, começo por trabalhar a respiração, alinhando a respiração com inalações profundas e exalações lentas, mais longas, o que permite que o nosso sistema nervoso entre em equilíbrio. Isso é um ponto super importante que você pode usar dentro da meditação ou em qualquer circunstância de estresse, isso vale a pena você lembrar. Depois nós trabalhamos o perdão. E você pode dizer, mas por que o perdão, Rosina? O que isso tem a ver? Muito. Lembre que é uma questão de alinhar o pensar e sentir. E você é um ser como um todo. Então, se você tem grandes objetivos, mas ao mesmo tempo tem grandes mágoas, veja que são energias bem diferentes. São padrões mentais muito diferentes, emoções muito diferentes. E até você não se libertar e resolver o que ficou para trás, você não vai poder ir para frente com tanta leveza. Então, é muito importante, sim, que você trabalhe o perdão, que você peça perdão em pensamento, em meditação, até em oração, se você preferir, que você se perdoe. Muitas vezes somos muito exigentes com nós mesmos, muito perfeccionistas, julgamos tudo o que fazemos, tanto em nós mesmos como nos outros, e tudo isso gera o quê? Contração. É como negar, é como exigir, é tudo tenso, sendo que o que você deseja é para te trazer bem-estar, é expansivo, é relaxante, é legal. Então, se você fechar os olhos e conectar com uma e outra situação, você vai ver que são diferentes. Então, o perdão é necessário, sim. O perdão de coisas grandes, o perdão de coisas pequenas, cotidianas, é um exercício permanente. E às vezes você acha que perdoou, mas lá no fundo existem alguns rancores que persistem. Isso é natural. Nós não conseguimos, às vezes, nos desconectar de determinadas emoções. Então, isso leva um tempo e você precisa continuar praticando, sim. No Best of Me, nas meditações da manhã, nós fazemos muito, todos os dias esse exercício. Depois que nós trabalhamos o perdão dentro desta meditação, já vamos para sentir a nossa presença na área do peito, sentir que estamos presentes nesse momento e vamos conectar com emoções de alta vibração. Que emoções são essas? Amor, apreço, gratidão. E por que cada uma delas? Primeiro começamos com a gratidão, porque a gratidão nos conecta com tudo que tem de bom hoje em nossa vida. E sabe, muito além de ser uma boa atitude, a gratidão já gera em nosso cérebro determinadas conexões muito boas, muito, como posso dizer, que nos deixam propensos a realizar mais.
Então é muito importante praticar a gratidão não só na meditação, mas o tempo inteiro, conectar com essa energia de forma bem verdadeira, bem íntegra, faz uma diferença enorme. E você vai agradecer o quê? Você agradece pelas coisas boas, você agradece pelos desafios, você agradece pelo que vai vir ainda. A questão é elevar esse nível de pensar, sentir ao conectar com essa emoção de gratidão. E tudo que você vai imaginar durante a meditação tem que ser sentido. Por isso que eu falo, primeiro você sente sua presença na área do coração e aí você começa a agradecer, a sentir essa gratidão. Depois disso, nós temos o apreço, e esse é incrível, o apreço por você mesmo. É aí que muitas vezes sanamos as questões relacionadas à autoestima e à autoimagem. Você reconhecer o apreço que você tem por você mesmo é importantíssimo. É você se permitir ir para esse sucesso. Muitas vezes as pessoas têm enorme dificuldade de entender como é que eu me aprecio, né? O que eu posso reconhecer em mim. Principalmente as pessoas que são extremamente exigentes com elas mesmas. Mas é fundamental. Você precisa se apreciar, se agradecer, se reconhecer, se validar. Né? Porque independente dos desafios que você tenha passado, você está aqui. Você está hoje pronto para crescer. Então é importante você se sentir grato e orgulhoso até dessa caminhada. Depois nós passamos para a conexão com amor. Então você vai conectar com alguma experiência que te lembre do amor puro. Esse amor incondicional. Não estou falando aqui do amor apego, e sim da energia, sabe? Esse amor que transborda. E é muito importante encontrar memórias a respeito disso, construir isso, conectar com isso, porque é desde essas emoções que você vai visualizar. Uma vez que você está nessa química, por assim dizer, nessa vibe de amor, apreço, gratidão, o que você imaginar vem com essa carga. E é aí que nós visualizamos. E de que maneira? É aí que você começa a imaginar o que você quer. Ao ponto de você se sentir que já está vivendo essa realidade. Talvez eu não falei neste vídeo, mas se você me acompanha em outras lives, em outros momentos, você já me ouviu falar que o subconsciente ele não entende a diferença entre realidade e imaginação. E nesse momento você está no subconsciente e você está imaginando você já vivendo o seu sonho, o seu sucesso, o seu propósito, o seu objetivo. Então você está criando. E é por isso que a nossa meditação, a nossa visualização tem esses passos muito cuidados, muito estudados, na ordem certa, para que quando você visualize, realmente você esteja criando a realidade que você quer. Tem alguns passos adicionais. O primeiro é que sempre que você visualiza, você tem que deixar o espaço para que o universo te mostre isso ou algo melhor. Porque lembre que você está traçando seus objetivos a partir da sua consciência atual. E talvez, ao evoluir, você perceba que o que você quer é muito mais do que você imaginava. Então isso também pode acontecer. Então esteja aberto a que o universo te traga o que for melhor, que sempre será mais do que você estava imaginando. Uma vez que nós visualizamos, temos que ter a capacidade de deixar ir. Sabe, é como se você nesse momento entregasse a Deus, ao universo. Isso não significa que você não vai fazer sua parte, você vai fazer tudo o que puder, você vai se entregar a esse propósito, mas com uma plena confiança. Isso quer dizer que você não vai se preocupar com como isso vai acontecer, você não vai se preocupar de conhecer o passo a passo, você simplesmente vai conectar com a visão do que você deseja, tendo feito as conexões anteriores. Nesse momento, dentro da visualização, o que nós fazemos? Nos permitimos repousar em consciência, estar em silêncio, conectar com o ser, apenas ser. Esse é um momento sagrado, está muito mais relacionado à meditação do silêncio. Mas eu acho muito importante sempre deixar uns momentos de silêncio, de conexão,
de consciência pura depois que você imaginou e visualizou os seus objetivos, porque é aí que estão as infinitas possibilidades. E assim também que nós começamos a treinar esse outro tipo de meditação, que geralmente não é a forma que as pessoas começam, né? Todo mundo começa com meditações guiadas. Então, eu já estou colocando um pouquinho de silêncio já desde o começo na meditação guiada. Esta é a visualização que eu acredito ser uma das mais eficientes. Tem como base muitos estudos científicos, envolve o funcionamento do cérebro, o alinhamento das ondas cerebrais, quando alinhamos o pensar e o sentir, a visualização, o subconsciente, é sensacional, é só fazer e você vai ver resultados incríveis. E depois nós temos a meditação do silêncio. Essa meditação do silêncio é sensacional, ela tem como base as filosofias milenares. Aliás, eu estudei no Chopra Center, então é uma linha que tem as raízes na tradição védica e que nos remete a ensinamentos milenares, ao sistema de saúde da antiga Índia. Essa meditação nos leva a transcender a mente analítica, aliás, nos leva a transcender a mente como um todo e chegar no ser, chegar no silêncio interior. E o silêncio interior não é algo que você possa forçar. De fato, quando você está querendo pensar em silêncio ou querendo não pensar, você já está pensando. Então, o silêncio é um momento, um instante no qual você chega. E como é que nós chegamos no silêncio? O silêncio é o espaço entre um pensamento e o próximo. Então, essa questão de deixar a mente em branco, de não pensar em nada, não é bem assim que acontece. Às vezes, existem técnicas que usam a respiração. Nós, no Chopra Center, utilizamos mantras. Aliás, cada pessoa recebe seu próprio mantra pessoal. E esse mantra não tem significado. Então, se você pensa, o que te mantém ativo nos pensamentos? Um significado que te leva para uma memória, que te lembra de outra coisa, e assim você vai pulando, numa sequência contínua de um pensamento para o outro. É assim que funciona, é por isso que muitas pessoas têm dificuldade de meditar, porque não têm as ferramentas certas, então se colocam para meditar e começam a pensar no que tem que fazer e se lembram de outra coisa, e aí a mente vai pulando desorganizadamente de um pensamento para outro. E quanto mais atividade, quanto mais ansiedade, mais desorganização. Isso leva também junto uma incongruência ou um não alinhamento do funcionamento das ondas cerebrais. Então, quando nós temos um mantra, uma ferramenta que nos permite conectar, então na repetição de um mantra que não tem significado, a sua mente fica serena, focada nesse mantra. E, eventualmente, em algum momento que nós não conseguimos prever, você cai no silêncio. E o que acontece no silêncio? A primeira coisa que acontece é que você só percebe que esteve no silêncio quando sai. Quando você pensa, eu estive em algum lugar, ou aconteceu, eu saí um pouco de cena. Mas só que quando você percebe e já está pensando de novo. Então, esses silêncios são entradas no silêncio, são momentos que você vai tendo de conexão pura com você, de realmente ser. E com a prática, com o tempo, você vai tendo diferentes experiências, diferentes níveis de consciência, diferentes entendimentos que seria impossível explicar com palavras. Aliás, muitas das experiências que vivemos nos diferentes níveis de consciência não dá para explicar para quem não viveu, porque são outras percepções. Então, só vivendo para você realmente compreender. Mas, no silêncio, acontecem muitas coisas. Com 7 minutos deste tipo de meditação, o Chopra Center faz muita pesquisa, é muito legal isso. Com 7 minutos, o seu corpo começa a se autorregular. Vocês sabem que hoje em dia o estresse é um aspecto que está presente na maior parte das pessoas.
E o hormônio responsável por isso, ou um dos principais, é o cortisol. E com minutos de meditação, deste tipo de meditação, o cortisol começa a diminuir. Assim como diminui a pressão arterial, os batimentos cardíacos. Todo o corpo começa a estar em equilíbrio, acessando também a possibilidade de autocura. Assim como quando você corta o dedo, o seu corpo já sabe como tem que reagir para o corte fechar, isso seria possível com todas as situações que acontecem no nosso corpo. Só que nós nunca damos o tempo disso acontecer, né? Vivemos expostos a diferentes tipos de estresse, seja os químicos através dos alimentos, seja os emocionais através de preocupações ou sensações de ameaça, ou às vezes também os físicos, né, os traumas que afetam o corpo e que geram esse tipo de desequilíbrio. Mas com a meditação nós temos essa chance de retornar ao equilíbrio do corpo, ao bom funcionamento. Isso traz também o equilíbrio em a química do nosso cérebro, então tendemos a ter emoções muito mais serenas, de alegria, de bem-estar, muito menos reações, muito menos emoções negativas. Isso leva a que temos um bom relacionamento com as pessoas, com nós mesmos, com as situações. Temos menos necessidade de controle, de controlar situações, de saber como é que vai ser. Então vejam que tudo muito mais sereno, muito mais harmonioso. E com isso, o que acontece na vida? Na vida, o que acontece é que você sai da zona de conflito. Você simplesmente não está na resistência, você está no fluir. Esse é o famoso flow. Estar no flow significa realmente sem resistência. E para você estar nesse estado, você precisa estar funcionando, né, espiritual, mental e fisicamente nesse estado de harmonia. Brevemente, é isso de que se trata a meditação e principalmente os dois tipos de meditação que eu ensino, que eu pratico, que acompanham esse desenvolvimento, que ajudam muitíssimo a transcender os paradigmas e a mudar os paradigmas e que, portanto, te ajudam a você ter uma melhor saúde, a você atingir seus resultados, até aqueles que você acha muito difíceis, porque nós vamos descobrindo que não existe limitação a não ser a que você tem na sua mente, portanto, no seu paradigma, e fazendo tudo isso desde o equilíbrio, desde o bem-estar, cuidando de você como um todo, em todos os aspectos da vida. Então, eu entendo que é uma ferramenta valiosíssima, é um entendimento que muda a nossa vida para sempre.